Olá pessoal, esse vídeo de hoje é sobre uma das minhas paixões, que é o rock progressivo dos anos 70. Então eu gostaria de apresentar para vocês, segundo o meu gosto, os 10 melhores álbuns de rock progressivo da década de 70. Eu gostaria de começar por o álbum de uma banda pioneira do rock progressivo, que é o King Crimson, o álbum deles de 1970, chamado In the Wake of Poseidon. Esse álbum aqui é bem interessante, é o segundo álbum do King Crimson, e por isso também o primeiro é de 1969, In the Court of Crimson King. E depois que eles lançaram esse álbum, fizeram uma tour pelos Estados Unidos, e ali marca uma ruptura com a saída, principalmente com a saída, uma ruptura entre todos, mas principalmente com a saída do vocalista e baixista Greg Lake, que ingressaria no Emerson, Lake and Palmer. E o Greg Lake, ele ainda grava os vocais nesse álbum sensacional. Ele é um álbum bastante semelhante ao álbum de 1969, em termos de orquestração, timbres, faixas. É bem interessante, me parece assim, muitos críticos dizem que eles repetiram a fórmula, em certo sentido. Mas é um álbum sensacional e realmente está entre os melhores do rock progressivo. Eu não poderia começar uma lista sem King Crimson. E eu acho que a maioria dos críticos e de amantes do rock progressivo faria o mesmo. A segunda banda foi, para mim, na minha história de vida, a banda que me colocou no rock progressivo, que é a banda Genesis. E esse é um álbum de 1973 e é considerado um dos grandes clássicos do Genesis, chamado Foxtrot, e com a formação clássica do Genesis, né? Com Tony Banks nos teclados, Peter Gabriel nos vocais, o Mike Rutherford no baixo, Steve Hackett na guitarra e também Phil Collins na bateria. Né? É um álbum que vale muito a pena de ser escutado, então se você quer escutar a fase progressiva do Yes, a minha dica é começar pelo Foxtrot. Claro que eu diria para vocês que esse álbum, mais e mais na minha vida, ele fica empatado com Sailing England by the Pond, que é um álbum de 1972, do Genesis, e que tem também músicas sensacionais. Então, alguém poderia dizer, eu prefiro o Sailing England by the Pond. Eu concordaria. Eu acho que é bem equilibrado esses dois álbuns em termos de representatividade dos álbuns progressivos do Genesis nos anos 70. Obviamente tem outros nessa lista. O terceiro álbum eu considero aquele que é o mais significativo do rock progressivo dos anos 70, da banda também mais significativa do rock progressivo, a banda Yes. Essa banda aqui também é a formação clássica dos 70, do Yes. Eu acho mais legal a formação com o Rick Wakeman, e essa banda também ainda gravando com Bill Bruford na bateria. Né, que logo depois desse álbum ser gravado, o Bill Bruford sairia do Yes, também talvez não suportaria aquela metrificação, aquele cuidado tão grande com cada compasso, com cada cuidado, e com talvez um limite da liberdade musical e a liberdade de improvisação do jazz rock. Isso fez o Bill Bruford ir para o King Crimson. E Alan White então entra no Yes e faz álbuns antológicos também, mas esse disco, sem dúvida, Close to the Edge, é um dos melhores álbuns do progressivo e do rock em geral de todos os tempos. Vale muito a audição para qualquer pessoa que gosta de música. O próximo álbum eu considero o melhor álbum do Pink Floyd, não só dos 70, mas esse álbum, inclusive na opinião dos próprios integrantes, esse álbum se chama Medal, e a faixa título, né, a faixa que é a faixa que ocupa todo o lado A do disco, se chama Echoes, que é uma suíte muito interessante. Eles apresentam isso ao vivo no Live at Pompeii. Essa capa tem uma curiosidade que, pelo menos muitas vezes meus amigos, né, não sabíamos muito bem o que era essa capa feita pela Hipgnosis, e na realidade é uma capa genial, que é uma orelha, né? Então aqui o desenho da orelha, né?
e com pingos d'água como que ondas sonoras, né? A coesão que eles conseguiram nessa suíte Echoes, essa foto também clássica do Pink Floyd dos 70, né? Essa formação que eles... a coesão musical e a interação, o equilíbrio entre compositores desse álbum, Metal, de 1972, também não houve semelhança na discografia do Pink Floyd. Mesmo com Wish You Were Here, que é um álbum com músicas muito sólidas, ou mesmo com Animals, ou Dark Side of the Moon, ou The Wall, mas a solidez dessa composição, Echoes, e a solidez desse álbum como um todo é maravilhosa. Realmente é o melhor álbum, é o álbum mais coeso do Pink Floyd. Não vou dizer da melhor qualidade sonora ou da até melhor qualidade de composições, mas eu escolho esse álbum pelo interplay dos músicos. O próximo álbum é de uma das minhas bandas favoritas. Esse álbum é da banda Emerson, Lake and Palmer. É difícil, talvez para alguns que gostam dessa banda, dizer qual é o melhor álbum deles. Alguns diriam que é o Brain Salad Surgery. Outros poderiam até dizer que entendem que é o Trilogy, que foi um dos primeiros álbuns também que eu escutei. A primeira vez que eu escutei esse álbum, eu não gostei, porque esse álbum ele é um petardo, ele é um álbum muito criativo, né, de um trio, power trio, dos melhores power trios da história. Aqui nós temos Greg Lake, Carl Palmer e o mestre Keith Emerson, assim, no topo do virtuosismo deles e da criatividade. É um álbum tremendamente criativo chamado Tarkus, e essa suíte principal, assim como no Close to the Edge, que eu falei, era Close to the Edge, no Foxtrot era Super's Ready, assim como no do Pink Floyd, no Metal era a suíte Echoes, aqui é a suíte Tarkus, que começa com um som instrumental chamado Eruption, que é sensacional, com a voz de um dos melhores vocalistas de todos os tempos do rock, chamado Greg Lake, e vale demais a pena. Eu acho que é uma banda que acaba sendo, nos dias de hoje, um pouco esquecida no progressivo, mas é uma banda que vale muito a audição desse álbum. A próxima banda que eu acho que é fundamental é a banda Renaissance. Que a banda, o legal dessa banda, eles têm uma formação que oscila entre um som folk, algumas vezes até com alguns elementos de psicodelia, e a voz inconfundível de Anne Haslam, que é uma das vozes mais bonitas, femininas do rock também. Eu acho que é uma banda que não é muito conhecida, até que no Brasil é uma banda com um relativo número de seguidores, né? E para mim, esse álbum deles, que se chama Ashes Are Burning, é o melhor álbum deles. Para mim é melhor ainda que o Prologue, que é o álbum anterior a este. Se eu não me engano, em 1972. Vale demais também, quem gosta, tem bastante piano, é uma formação que remete bastante aos sons acústicos, mas também tem sintetizadores, tem guitarras, mas são músicos sensacionais, composições muito boas, e vale demais a pena, sons bastante melodiosos. Bem, agora mais uma banda bastante conhecida do progressivo dos 70, né, que é a banda Jethro Tull. O álbum, para mim, mais progressivo do Jethro Tull, e o meu álbum favorito é esse de 72, eu acho que 72 foi um ano sensacional para o progressivo, chamado Thick as a Brick. Esse álbum, ele ocupa também todo o lado, o lado A, uma faixa Thick as a Brick, que é uma faixa sensacional, também com compassos complexos, músicas muito bem elaboradas. Eu adoro o Aqualung, eu acho que o Aqualung é um álbum perfeito, mas ainda no contexto que eu estou falando, e entendedores entenderão, o Thick as a Brick é mais progressivo ainda do que o Aqualung, né? O Aqualung com uma veia mais rock, mais hard, mais blues. Eu amo, adoro, mas esse álbum aqui, ele é muito bem elaborado em termos daquilo que a gente costuma designar como rock progressivo, né? Vale muito a pena escutar.
Agora, selecionei algumas coisas assim que eu considero um pouco menos conhecidas do pessoal do progressivo, pelo menos tradicional. Essa banda Refugee é uma banda que o Patrick Moraz, esse tecladista sensacional, fez com aqueles que eram os componentes do The Nice, né? The Nice foi uma das bandas de um proto-progressivo, né? Que junto com Vanilla Fudge, junto com Iron Butterfly, marcam junto mesmo com alguns vão fazer lá, jogar lá para os Beatles, né, com Sgt. Pepper's, esses elementos primeiros do progressivo, mas ali naquela transição dos 60 para os 70, assim com Exception também, nos Países Baixos, né, havia uma série de bandas, e uma dessas bandas era o The Nice, que é uma banda do Keith Emerson. E essa banda do Keith Emerson, que ele tinha com o Brian Davidson, um baterista sensacional, e com Lee Jackson, e com David Olist também, que saiu da banda, né, que era o guitarrista, mas o baterista, o Brian Davidson e o Lee Jackson fizeram essa banda, então, com um substituto, eu considero a altura, né, talvez um dos tecladistas que consiga realmente segurar a onda, né, da fama do Keith Emerson nos 70, né? Esse tecladista sensacional, suíço, chamado Patrick Moraz. Esse álbum, ele é o único que o Refugee fez, e é um álbum sensacional. Ele é um álbum maravilhoso, tem faixas como Cradle, por exemplo, que são muito interessantes, e vale muito a audição desse álbum, como um álbum um pouquinho diferente, também um power trio. Eu gosto desse tipo de formação, estou trazendo aqui a minha ênfase nos meus 10 principais álbuns, ou os meus 10 álbuns favoritos. Ele tem essa ênfase nos power trios com teclado, baixo e bateria, né? Aqui então tem outra banda, uma banda alemã, que é uma banda também, ela é bem conhecida no Brasil, Triumvirat. E dos álbuns do Triumvirat, eu acho que esse aqui, ele divide realmente as atenções com um outro álbum que é sensacional, que se chama Spartacus, tá? Mas esse álbum em específico, e eles dois têm a curiosidade que tem uns ratinhos na capa, né? Esse álbum, Illusions on a Double Dimple, eu acho mais legal, eu acho ele mais progressivo, ele tem um tipo de composição, uma banda alemã de Köln, né, de Colônia, na Alemanha, e eles acertaram mesmo nesses álbuns, são 2 álbuns sensacionais, e esse álbum ele é um progressivo angular, assim, com uma pegada rock mesmo, e composições diretas e com timbres bem legais, assim. Eu realmente recomendo quem gosta do gênero rock progressivo. Eu finalizo a minha lista, até porque não é legal um vídeo muito longo, né? Eu espero que vocês estejam gostando da minha lista, ou que vão atrás, né, do que eu estou sugerindo aqui, com uma banda dos Países Baixos chamada Trace. Também é um power trio muito legal, né, com o Rick van der Linden, o Jaap van Eyck e o Pierre van der Linden na batera, né? O Pierre van der Linden, depois ele entraria no Focus, que é uma banda também bem legal em termos de rock progressivo, mas dos Países Baixos eu ainda prefiro essa, que normalmente as pessoas não conhecem. E eles têm 2 álbuns maravilhosos, né? O outro álbum deles, que eu não acho tão legal quanto esse, é o segundo álbum, que é esse Birds. E a curiosidade desse álbum Birds é que o baterista desse álbum Birds já não é o Pierre van der Linden, que entraria no Focus, mas é o Ian Mosley, que se tornaria o baterista do Marillion. E, bem, eu acho que vale demais a pena escutar esse álbum, então, desses holandeses do Trace. Eu espero que vocês tenham gostado da minha lista. Obviamente, muita coisa que eu gosto ficou de fora, mas é um vídeo que eu gostaria de ter feito há bastante tempo.
e espero que vocês gostem ou que vocês que tenham indicado algumas músicas e bandas que vocês possam vir a gostar, tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like. Se gostou desses meus vídeos ou dos outros vídeos que eu faço tocando piano ou com as minhas composições, segue o canal. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Valeu!